Bom dia, meu amigo e minha amiga, ajeitar aqui a câmera, meu irmão e minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui começando mais uma manhã com o Evangelho. Hoje, o último dia do mês de outubro, 31 de outubro de 2023. Nós estamos vivendo a 30ª semana do tempo comum. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma manhã com o Evangelho. Que o Senhor venha fortalecer sua vida, que o Senhor venha fortalecer a sua casa, que você seja uma bênção. Aonde você estiver, aonde você chegar no dia de hoje, a sua vida seja uma bênção. Amém? Deus abençoe irmã Dora, Deus abençoe Sirlei Lima, Deus abençoe Deise Teodoro, que todos e todas que estão chegando para mais uma manhã com o Evangelho. Hoje também nós celebramos o dia da Reforma Protestante, 506 anos da Reforma Protestante, e nós louvamos a Deus pelo dia de hoje. Amém? Minha sogra, Deus abençoe. Naí Almeida, Josete Santos Fé, Deus abençoe, seja bem-vinda. Cleide Luiza, seja bem-vinda. Em nome de Jesus, todos e todas que estão chegando. O texto de hoje é Lucas 13, a partir do versículo 18, que vai dizer assim: Naquele tempo, Jesus dizia: Ao que é semelhante o reino de Deus? Como é que eu poderei compará-lo? Ele é como uma semente de mostarda que um homem pegou e lançou em sua horta. E ela cresceu e tornou-se uma árvore, e as aves do céu faziam ninho em seus ramos. E disse ainda: Como é que eu poderia comparar o reino de Deus? É como o fermento de que uma mulher pegou, misturou em 3 medidas de farinha, até tudo ficar fermentado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Irmãos e irmãs, o texto de hoje é um texto bem interessante, porque ele vai nos mostrar e vai nos falar sobre o que Jesus compara o reino de Deus. Quando a gente imagina o reino de Deus, nós imaginamos um lugar, não é verdade? Uma terra, um reino, aonde Deus em Jesus é o rei. Mas o reino de Deus, ele não é um lugar. O reino de Deus, ele não é terra, não é um espaço territorial. Não é um lugar onde as pessoas brigam para estar ali ou tomar posse daquela terra. Não. O reino de Deus, ele é uma mensagem. Ele é uma mensagem central daquilo que Deus quer fazer no meio do seu povo. Do jeito que Deus quer reger o seu povo. Interessante que várias vezes nós vamos ouvir Jesus falando assim: o reino de Deus é chegado. O reino de Deus está no nosso meio. E aí, quando nós entendemos que, quando ouvimos Jesus falar que o reino de Deus é chegado, que o reino de Deus está no nosso meio, que o reino de Deus está manifestado, é porque há uma mensagem do Evangelho que já está o quê? Circulando por todo mundo. E aonde o reino de Deus chega, há uma mudança e há uma transformação. Vamos dar um exemplo prático, de uma família, que vivia um casamento de adultério, aonde os filhos eram rebeldes. E aí essas pessoas, essa família encontra com Jesus, aceita Jesus como Senhor e como Salvador das suas vidas, e ali o casal se perdoa, deixa de cometer o adultério, começa agora a prestar atenção nos filhos, os filhos começam a obedecer os pais. Tudo isso é o quê?
o reino de Deus chegado naquela casa. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Olha que interessante. Se o reino de Deus não é um territorial, né, não são um pedaço de terra, né, e ele está em todos os lugares, o reino de Deus é uma mensagem. Ele é um evangelho, é o evangelho que aonde chega transforma a vida. Por isso, amados irmãos e irmãs, que notícia boa que nós ouvimos nessa manhã. O reino de Deus pode estar aonde você está. O reino de Deus nessa manhã pode chegar dentro da tua casa. O reino de Deus pode ser estendido para o teu trabalho. O reino de Deus pode estar no hospital onde você está indo para uma consulta, porque aonde eu levo o evangelho de salvação, aonde há salvação, mudança de vida, regeneração, ali chegou o reino de Deus. Que nessa manhã possamos sabermos que nós somos embaixadores do Rei. E como embaixadores do Rei, o Senhor Jesus deseja que eu e você, além de anunciar, levemos o reino de Deus. E aí depois que a gente começa a entender que o reino de Deus não é uma faixa territorial de terra, mas uma mensagem aonde nós podemos levar e vivê-la, Jesus ele compara o reino de Deus com duas coisas. Primeiro, com uma semente de mostarda jogada na terra. Que faz o quê? Ela é jogada na terra, aquela pequena semente, e depois ela cresce, se torna uma árvore. Olha que interessante. Uma pequena semente lançada na terra é comparada ao reino dos céus. Por quê, pastor? Vamos entender isso. Se o reino... Desculpe, irmãos. Se o reino de Deus ele não é territorial, mas é uma mensagem, e é comparado a um grão de mostarda jogado na terra, o que é que Jesus está querendo falar para mim e para você? Sabe o que Jesus está falando para mim e para você? Que uma palavra sobre o reino de Deus que eu lanço hoje para alguém, amanhã pode ser uma grande árvore que nasceu na vida de alguém porque você lançou a pequena semente. Amados, a pequena semente ninguém vê. Porque quando a semente ela abre, ela germina para nascer, para crescer, primeiro ela criou raízes. Primeiro ela criou raízes o quê? Debaixo da terra. Mas quando ela cria as raízes debaixo da terra, quando ela cresce forte. Às vezes você está falando assim, mas pastor, eu falo tanto de Jesus para as pessoas, eu falo tanto para as pessoas sobre o reino de Deus, e aí eu não vejo fruto. Irmão, fica descansado nessa manhã. A nossa parte nessa manhã é lançar as pequenas sementes do reino de Deus. Sabe quem vai dar o crescimento a essa semente que você lança? É o próprio Deus. Por isso, nessa manhã, não se preocupe. Sabe qual é a nossa preocupação? Precisamos lançar boas sementes. Sabe para quê? Para que cresçam grandes árvores frutíferas. Vivemos em uma época em que as pessoas elas estão lançando muitas sementes de quê? De negatividade. Pessoas que estão lançando sementes que, não vai dar certo isso não. Não, isso aí não vai funcionar não. Eu acho que o seu casamento não tem mais jeito. Não, seus filhos não têm mais jeito. Não, se conforma com esse trabalho mesmo. Quantas sementes ruins são lançadas? E elas crescem, elas tomam poder. Mas nessa manhã, você tem uma semente sobre a sua boca, uma semente sobre o seu coração, chamada Reino de Deus. E o que o Senhor Jesus nos ensina nessa live, nessa manhã, é o quê? Eu preciso dos meus lábios lançar
boas sementes. Eu preciso lançar sementes que vão dar árvores frutíferas. Por isso, nessa manhã, declare que o seu dia vai ser uma bênção. Declare que o reino de Deus vai crescer no teu trabalho. Declara que a tua família vai viver um tempo de reino de Deus. Declara que aquela pessoa que está enferma da sua casa vai viver o milagre que o reino traz, porque o reino não é comida nem bebida, mas alegria no Espírito Santo. Por isso, nessa manhã, você tem autonomia para o quê? Para levar o reino de Deus através da semente. E ainda que ela ainda não tenha crescido, descansa teu coração. Jesus está fazendo ela crescer por dentro. Jesus está te dando raízes. Jesus está dando raízes para a tua casa. Jesus está te dando raiz lá dentro daquele trabalho onde você quer uma promoção. E aí você precisa criar raízes para suportar os processos. Deus não perde o controle, amados. Que coisa boa nessa manhã entender que Deus não perde o controle. Mas o quê? Ele é o rei desse reino. Por isso, nessa manhã, assim como aquele homem que jogou a semente, coisa que ninguém viu, mas que as pessoas puderam ver depois. Ninguém vê a semente, mas todo mundo vê com seus olhos a grande árvore. Nesse dia de hoje, talvez, você está apenas lançando a semente. Ninguém vai ver você lançando a semente. Mas amanhã eles irão ver as grandes árvores que foi lançado, que foram crescidas através do seu lançar de semente. Amanhã, quando verem você num emprego melhor, num cargo melhor, eles vão entender que você profetizou, que você lançou a semente, que o reino de Deus cresceu lá dentro de uma tal forma que te prosperou. Lança essa semente nessa manhã. Aonde que você precisa lançar uma semente do reino de Deus? Aonde você precisar lançar, lance nessa manhã, que o reino de Deus, aonde ele chega, ele faz a diferença. O segundo exemplo é a mulher que botou o quê? O fermento sobre aquela massa. Ninguém vê o fermento depois que ele está misturado na massa. Assim é o reino de Deus. Talvez nós estamos aqui conversando, né, nesses poucos minutos, e o reino de Deus está sendo aqui, lançado pela minha boca. E o reino de Deus que está sendo lançado na minha boca está o quê? Alcançando teu coração pela fé. E está gerando o quê? Uma fé mais firme para tu viver o teu milagre. Hoje, ninguém está vendo. Mas amanhã você vai contar, pastor. Depois daquela palavra eu lancei a semente. E olha hoje o meu milagre aqui. Eu acredito muito nisso, gente. Nem a semente, nem o fermento se consegue ver o hoje. Mas se consegue ver o resultado amanhã. Olha que interessante. O reino de Deus é lançado hoje para que amanhã você veja o resultado. Então lança a tua semente hoje. Lança a semente do reino de Deus. Coloca o fermento do reino de Deus. Porque é certo crescer e é certo prosperar. Olha que bênção, amados. Eu creio que a tua fé nessa manhã vai ser ativada de uma tal forma que você, em nome do Senhor, vai terminar essa live declarando que o reino de Deus vai chegar em algum lugar da sua vida nessa manhã. E quando o reino de Deus chegar, você vai contar o teu testemunho e vai dizer, verdadeiramente, o reino de Deus é algo que vem de dentro para fora. Deixa o reino de Deus vir de dentro para fora nessa manhã. Deixa o reino de Deus fazer o que ele tem que fazer. Suporta o processo para viver o propósito. Que o Senhor nos abençoe no dia de hoje. Que você possa ficar com essa palavra nessa manhã. Que o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus é alegria no Espírito Santo.
O reino de Deus começa de dentro para fora. Lançou a palavra no reino de Deus? Tem lançado? Agora é ter paciência, irmãos. É deixar o processo tomar conta do tempo necessário. Você entenda uma coisa, você só passa o processo para ver o reino de Deus o tempo determinado por Deus. Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas da terra. Então, amados, suporta o tempo do teu processo. Só lança semente. Só não para de lançar a semente do reino. Só não para de lançar o reino de Deus na minha casa, reino de Deus no meu trabalho, reino de Deus na minha igreja, reino de Deus aonde eu estou, reino de Deus naquele ambiente de conflitos. Lança semente no tempo certo. Deus vai fazer a semente germinar e você vai ver o fruto. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã e aumente a nossa fé. Palavra do Senhor, você pode responder, graças a Deus. Amém? Vamos orar nessa manhã. Vamos pedir ao Senhor que nos dê a graça de sermos semeadores do reino de Deus. Se você estava semeando, reclamação, murmuração, se você estava semeando coisas negativas, a partir de hoje, você vai lançar reino de Deus. Você vai usar a semente do reino de Deus e ela vai raizar e ela vai crescer para a glória de Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nesse momento, nós queremos te agradecer pela oportunidade de lermos, proclamarmos e, Senhor Deus amado, entendermos o teu evangelho. Que evangelho maravilhoso, Senhor. Que evangelho, Senhor Deus amado, é inspirador. E nós pedimos nessa manhã, em nome do teu Filho amado Jesus, nos dá graça, Senhor, porque nós não queremos ser semeadores de discórdia, nós não queremos ser semeadores de murmuração, nós não queremos ser, Senhor Deus amado, semeadores de coisas negativas, mas nós queremos nessa manhã sermos semeadores de coisas boas, do reino de Deus, no reino de Deus do nosso trabalho, no reino de Deus da nossa casa, no reino de Deus da nossa conduta, o reino de Deus, Pai amado, no nosso quintal. Em nome do Senhor, nos ajuda a lançar o reino de Deus. E que, Deus amado, possamos ver esse reino crescendo, porque aonde esse reino impera, as trevas têm que bater em retirada. Por isso nós oramos nessa manhã pedindo a bênção de vivermos essa palavra. Abençoa cada servo e serva tua nessa manhã que está no Manhã com o Evangelho. Nós te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de juntos, como uma igreja virtual, estarmos em fé, orando e pedindo a tua bênção. Nós louvamos a Deus pelos 506 anos da Reforma Protestante. Nós louvamos a Deus por cada, Senhor Deus amado, cristão evangélico no dia de hoje, Deus amado, que comemora o dia da Reforma Protestante. Abençoa a tua igreja na face da terra. Que no nome do Senhor, assim como Jesus orou em João 17, Pai, para que eles sejam um, nós possamos alcançar a unidade em Cristo Jesus. Oramos assim a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória é para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que o Senhor te abençoe no dia de hoje, abençoe a sua casa,
abençoe tudo que você for fazer em nome de Jesus. Amém? Antes da bênção, só quero lembrar que nós já estamos com bastante gente para a turma de Reforma Protestante. Se você que é evangélico, né, e não evangélico também, mas deseja entender um pouco mais sobre a Reforma, fala comigo no privado para mim colocar o seu nome, para que nós possamos assim marcar a nossa live sobre a Reforma Protestante, tá bom? Que hoje, inclusive, está comemorando seus 506 anos, aonde Martim Lutero, em 1517, né, deu início a esse movimento chamado Reforma Protestante. Então, nós não comemoramos o Dia das Bruxas, né? Nós comemoramos hoje o Dia da Reforma Protestante. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Desde teve a aula domingo, né, na nossa igreja, foi uma bênção a aula domingo. Então, se você tem o desejo de fazer parte dessa turma, para entender um pouquinho sobre a reforma, é uma aula bem simples, bem resumida que eu fiz, só mesmo para entendermos o marco, tá bom? Fala comigo depois no meu privado, em nome de Jesus. Vamos receber a bênção do Senhor. Amém? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre nós nessa manhã a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo, não somente hoje, mas para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém. Glória a Deus, amém. O Senhor te abençoe. Fica com Deus, uma linda terça-feira para você. Lembre-se, na sua boca você tem o poder de semear o reino de Deus. Então semeie. Fiquem com Deus. O Senhor nos dando saúde e vida. Amanhã nós estamos aqui para mais uma live do Manhã com o Evangelho. Graça e paz.